Olha, honestamente, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que essa busca por autenticidade não tá fazendo a gente se encontrar, tá fazendo a gente se perder. Acho que até por ser psicóloga, eu escuto muito as pessoas falando, né, minhas pacientes, ou, né, as temáticas envolvendo essa questão da autenticidade e dessa busca por essa palavrinha que parece significar algo muito importante. E realmente, ser autêntico parece ser você ser fiel aos seus gostos, ser fiel ao que você é, realmente ter essa liberdade de exercer o que você é. Só que é exatamente por isso que eu sinto que a autenticidade, essa busca pela autenticidade, tem virado uma forma da gente se perder, não de se encontrar. Porque atualmente eu tenho visto uma ideia de que pra você ser autêntico, você tem que ser muito diferentão. Parece que a autenticidade e ser uma pessoa fora da curva, fora dos padrões, por exemplo, é a mesma coisa. E não é. Até porque, ok, padrões não são necessariamente coisas pra gente seguir, até porque padrões dizem muito sobre questões políticas, culturais, sociais e tem funções. Então, calma lá com os padrões pra gente seguir. Mas o que eu tô querendo trazer aqui hoje pra gente conversar é que tá tudo bem, gata, tu gostar das coisas que você gosta. Tá tudo bem se você for uma garota comum que gosta de coisas que as garotas gostam. Se você gostar de Taylor Swift, gostar de Rosa, gostar da série do momento que tá todo mundo curtindo. Eu tenho um pouco a sensação de que a gente tá o tempo inteiro com a obrigação de se diferenciar, de ser muito diferentão, muito alternativo. E eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que de fato são alternativas, que têm ali o seu estilo diferente. Não, pelo contrário, porque eu acho que essas pessoas também são muito necessárias. É muito legal ter pessoas diferentes. Elas inspiram também. Mas eu acho que durante muito tempo eu fiquei com a sensação de que eu precisava ser muito diferente. Eu não podia gostar das coisas que todo mundo gosta. Então, acho que até por ser irmã mais nova tem um pouco disso, né? A gente sempre rejeita um pouco. Tem um momento da vida do irmão mais novo que a gente copia tudo que o nosso irmão mais velho faz. Mas também tem um momento da vida do irmão mais novo que a gente odeia tudo que o irmão mais velho gosta. Porque a gente, faz parte do nosso trabalho, né? De irmão mais novo. A gente precisa renegar um pouco as coisas que o nosso irmão gosta. A gente precisa ser um pouco diferente, né? A gente quer ser um pouco diferente do nosso irmão. Mas tá tudo bem, assim, acho que durante muito tempo eu acreditei que eu precisava gostar de coisas muito diferentes das outras pessoas, que eu não podia gostar das coisas que eu gosto, sabe? Então, tava todo mundo gostando de alguma série, eu, não gosto dessa série, não, porque essa série é tão boba, todo mundo gosta. E tá bom, eu também gosto. Nossa, que coisa. Essa capacidade da gente simplesmente assumir que tá bom. Se eu gostar das mesmas coisas que outras pessoas gostam, isso não é um problema. Porque você gostar do mesmo que os outros gostam não significa que você é igualzinho às outras pessoas. Porque a experiência que você teve com a série que você viu, com a música que você gostou, com o artista que você ama, com qualquer coisa, não é exatamente a mesma experiência que as outras pessoas vão ter. Então tá tudo bem que você goste das coisas que você gosta. E eu acho que tem um outro recorte que me preocupa um pouco, porque essa busca por autenticidade é muito feminina. Eu vejo essa busca e esse assunto rodando em relação às mulheres. E aí tem um porém. Os homens, eles nunca precisaram ser questionados sobre os gostos deles. Tá tudo bem o homem gostar de futebol e ficar lá louco, maluco por futebol. E eu tenho lugar de fala, tá, gente? Porque eu sou doida, maluca por futebol. Eu amo. Eu tenho uma tatuagem do escudo do meu time. Então eu amo futebol. Eu acompanho de perto essa loucura dos homens com o futebol. E tá tudo bem. E tá tudo bem os caras serem loucos, malucos por carros e não sei o quê. E tá tudo bem. E eu entendo que tem um outro recorte que faz com que os homens que não têm esse tipo de gosto sejam julgados. A gente já tá entrando em outras camadas. Mas as mulheres, elas têm por, né, questão cultural e social, a gente já tem os nossos gostos mais questionados. Tudo é muito... porque isso é muito de mulherzinha. Porque isso aqui é muito fútil. Porque, nossa, você gosta dessa artista. Nossa, mas é só uma cantora. A gente já tem os nossos gostos muito questionados. E aí, nessa busca por autenticidade, eu tenho visto um movimento onde as pessoas estão se julgando e não se realmente se encontrando nisso. A gente tem se julgado por achar que o que a gente gosta não pode. Tem que ser muito diferente. E, recentemente, eu até li um artigo
de opinião, né? Um texto no Substack. Eu vou deixar ele aqui no link pra vocês. Que trazia muito essa referência de que a gente é construído por partes daquilo que a gente gosta. A gente é feito de coisas que a gente amou em algum momento da nossa vida ou que a gente ainda ama. Então a gente é construído com as nossas referências. E tá tudo bem se você tiver um gosto comum ou se aquilo que você gosta também toca, também bate em outras pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você não gostar, se for diferente, mas vocês conseguem me entender que o ponto aqui não é que tem um certo ou um errado, é que a nossa busca por autenticidade tá levando a gente a tentar performar, porque parece que se a gente for próximo das outras pessoas, a gente gostar do mesmo que outras pessoas gostam, a gente não tem personalidade. Ou, a gente é muito comum. Eu sou uma pessoa comum. Eu acho que eu gosto de coisas comuns. E tá tudo bem. Eu me identifico com coisas diferentes. Sim, mas eu também me identifico com coisas comuns. O meu gosto musical não é o mais diferente do mundo. As séries que eu amo também são amadas por muitas pessoas. E tá tudo bem. Eu não me forço a ser parecida com as pessoas. Mas eu também não acho que eu tenho necessidade de me forçar a ser extremamente diferente só pra dizer que eu sou autêntica. E, de novo, isso não é uma crítica a quem de fato é diferente. Isso aqui é só um lembrete para que a gente não se force. Acho que a autenticidade virou performance. A gente tá tentando ser muito diferentão para performar que somos muito autênticas. Mas a autenticidade não é um estilo específico. A autenticidade não é um gosto musical específico. A autenticidade não é você ser diferente dos outros. A autenticidade é você ser quem você é. É você estar confortável com aquilo que você gosta, com aquilo que você se identifica, com aquilo que você é e agir de acordo com isso. A autenticidade é basicamente isso. A autenticidade não é essa performance que a gente tá tentando. Então, a minha crítica aqui não é a quem realmente gosta, às vezes, de coisas diferentes. Eu tenho uma amiga que é muito diferente. A gente tem estilos musicais, por exemplo, muito diferentes. A gente leu o mesmo livro, um livro da Clarice Lispector, o A Hora da Estrela, e eu tive uma percepção totalmente diferente. E ela conseguiu se identificar até mais com a leitura, e ela até falar, eu acho que eu penso muito parecido com a Clarice, e eu não consegui. Não, Clarice, eu não sou boa o suficiente pra te entender, perdão, eu ainda não cheguei lá. Mas porque a minha forma de interpretar a história, a forma como a história me pegou, foi minha. E a forma que pegou a minha amiga foi outra. E a minha amiga, ela tem esses gostos, às vezes, mais diferentes. E tá tudo bem. Ela não é uma pessoa que tá performando. Ela é dessa maneira. E ela, inclusive, trouxe isso numa conversa nossa, assim, eu sou isso e pronto. Eu não quero ter que ficar me justificando das coisas que eu gosto. Eu não quero ter que ficar explicando pras pessoas por que eu gosto desse artista. Ela conhece artistas que eu não conheço. Que eu nem conheço o nome. E tá tudo bem. Ela gosta dessas pessoas. Então não é uma crítica a gente ser diferente. É uma crítica a gente performar essa diferença na ideia de que se eu for diferente, eu vou ser autêntica. Mas não é a mesma coisa. E acho que também, em alguns casos, a gente julgar os outros como pessoas comuns, como, nossa, esse gosto é muito fútil. Porque nós mulheres, a gente já passa isso, a gente já é julgada pelos homens e por outras pessoas, e a gente tá julgando umas às outras pra dizer que seu gosto não é muito bom, porque você gosta de uma coisa que todo mundo gosta. Tá bom. Mas a maneira como você sente aquilo que você gosta não é a mesma que outras pessoas sentem, então você não é uma pessoa igual a todo mundo. E você não precisa se diferenciar de todo mundo, nem copiar todo mundo. Eu acho que é isso, a gente tá esperando uma receita pronta do como ser autêntica. E talvez a autenticidade já morre aí, já morre na ideia da gente estar buscando uma regra pra mostrar como ser autêntico. Porque não tem isso. A autenticidade é você estar confortável com você e ser fiel a quem você é, se expor da maneira que você é. É exatamente isso. É só o ser como você é. Talvez na definição mais básica possível da autenticidade. E eu até queria trazer, né, mais dessa referência do texto que eu falei pra vocês, que eu li no Substack, porque eu achei muito, muito interessante que a autora... Eu quero até ver se eu acho que o nome de quem fez o texto, eu vou mostrar pra vocês, mas ela traz, a autora no Substack, ela traz a ideia de que nada em mim é 100% original. E eu achei isso muito interessante porque não é uma questão de que você é uma pessoa
sem personalidade, mas pelo contrário, você é um recorte de várias coisas que você consome, que você gosta, que você se identifica, e isso transforma quem você é. Então, a gente tem referências, a gente, como a própria autora do texto traz, a gente tem muitas referências, e essas referências, elas não morrem. Você consome certos conteúdos, você gosta de certas artistas, certas bandas, certas músicas, filmes, enfim, e você não exclui isso da sua vida. Isso constrói quem você é. Eu acho que até eu tô trazendo essas referências de músicas, filmes, séries, mas uma outra coisa que pra mim também, como eu trouxe o exemplo da minha amiga, que pra mim é muito relevante é leituras. Eu amo ler. E durante um período, eu achei que eu tinha que ficar lendo só os livros mais clássicos, assim. Então, os livros que todo mundo olha e fala, meu, esse livro é muito bom, ele é muito, sabe aquele livro cult? Eu achava que eu tinha que ler só isso. Só era válido se eu estivesse lendo esses livros. Só que eu amo livros de romance. Eu amo uma historinha romântica. Ai, mas é muito óbvio o que vai acontecer com os personagens. Mas eu gosto, eu amo. Assim como eu também adoro livros de suspense. Adoro ficar obcecada tentando descobrir o que aconteceu, qual que é o mistério. E eu não quero que eu tenha que deixar de gostar dessas coisas, porque essas coisas são fúteis, são bobas, ou são muito iguais ao que todo mundo gosta. Tipo, eu tô lendo um livro que todo mundo leu. Porque eu vi que ele é bem avaliado, porque eu fiquei curiosa com a história, falei, eu vou dar uma chance. Assim como eu já amei livros que todo mundo amou, eu já odiei livros que todo mundo gostou. Mas não porque eu me forcei só pra ser diferente, mas porque eu tive a minha experiência e criei as minhas opiniões e assumi e aceitei aquilo que eu sou e pronto. Aquela história não bateu. Que coisa. Já abandonei livros extremamente recomendados porque não bateu pra mim. Então, toda essa história que eu tô trazendo aqui, toda essa conversa com vocês, é porque eu sinto que a autenticidade virou obrigação. A autenticidade tá entrando nesse lugar de ser performático, de que pra você ser autêntico, você tem que ser essa pessoa muito cult, muito diferentona. Eu vou reforçar quantas vezes for necessário. Isso não é uma crítica às pessoas que, de fato, têm gostos diferentes, têm, às vezes, gostos mais incomuns, porque esse nunca vai ser o problema. O problema é você que, às vezes, gosta de uma coisa que parece comum, que parece mais... como que eu posso dizer, mais compartilhado, né? Tem mais pessoas que também gostam daquilo. Você ficar quase que se castigando, achando que você é uma pessoa sem sal, sem graça, só porque você gosta de coisas que também outras pessoas gostam. O que faz, às vezes, a gente ser sem graça é a gente não ter a segurança de assumir as coisas que a gente gosta. Você gosta disso? Assume que você gosta. Fale sobre os seus gostos. Principalmente mulheres. Falem sobre as coisas que vocês gostam. Falem dos artistas. Vai no show. Vai assistir no cinema o filme que você ama. Não deixe que as pessoas te digam que o seu gosto é uma besteira. Que o seu gosto é comum. Que o seu gosto é fútil. Porque ser comum não é sinônimo de ser ruim. Ser comum não é sinônimo de ser sem graça. Às vezes é isso. Gerou uma identificação com mais pessoas. E tá tudo bem. A autenticidade, de novo, não é você ser essa pessoa que não gosta de nada que todo mundo gosta. Principalmente se isso for uma forçação de barra. O ponto aqui é principal esse. Não força a barra achando que você tá sendo autêntica quando você tá só invalidando o que você gosta, tentando forçar uma capa pra uma coisa que você não é. Tentando performar um gosto, uma personalidade, um jeito, um estilo, uma coisa que você não é. Eu acho que até isso abre tantas coisas, mas acho que isso vai fazendo a gente se enfiar em caixinha. Então, você tem que estar dentro desse estilo de roupa, né, vamos dizer assim, desse estilo musical, desse estilo de filme, desse estilo de conteúdo, sabe? Tudo tem uma caixinha. E a gente talvez seja feita de tantas coisas. Eu recentemente não, acho que foi ano passado, ano retrasado, mas sabe aquela retrospectiva do Spotify que sai lá as músicas mais ouvidas? Gente, ao mesmo tempo que tinha pop, rock, gente, tinha Linkin Park com Duquesa, tá? E é isso. Porque tem dia que eu tô com vontade de ouvir isso, eu tô lá ouvindo isso. Aí tem outro dia que eu tô com vontade de ouvir outra coisa, eu tô lá ouvindo outra coisa. E tá tudo bem se você gostar sempre do mesmo estilo, se você tem um estilo favorito e você curte. Vamos só focar na ideia de assumir as coisas que você gosta, mesmo que às vezes elas sejam diferentes entre si, ou que elas sejam comuns com outras pessoas.
Tá tudo bem, gostar de coisas que as pessoas gostam não é um problema. Eu acho que quando eu pensei em vir aqui conversar com vocês sobre isso, eu pensei muito sobre a ideia do, nossa, eu amo ser uma garota. Eu amo a ideia de ver outras meninas gostando e poder conversar e poder falar sobre aquilo e ver outras meninas gostando de uma coisa que eu também gosto. Eu adoro me sentir uma girl, sabe? E tá tudo bem. Talvez, às vezes, não seja isso que você vai gostar também, mas que a gente só encontre a liberdade de ser autêntica sem precisar performar. A autenticidade, pra mim, tá muito mais relacionada a essa liberdade do que a uma ideia de você ter que construir um personagem pra se sentir autêntica. Se você talvez começar a assumir mais as coisas que você gosta, os interesses que você tem, falar sobre isso sem sentir vergonha de quem você é e do que você curte, talvez você se sinta muito mais autêntica.